Meu nome é Robson Coelho, eu tenho 42 anos, filho do Zé Coelho, comerciante em Itajaí, da Tereza, dona Tereza Coelho, professora aposentada aqui em Itajaí. Sou graduado em Comércio Exterior, pós-graduado em Gestão de Produção e Operações, tenho um MBA em Internacionalização de Empresas, recentemente concluí um mestrado em Engenharia de Transporte já como vereador. Minha primeira experiência na política foi como vereador nesse mandato, mandato vigente. Fui eleito com 1.990 votos, fui o segundo vereador mais votado, o vereador com o maior número de proposições na Câmara, o maior número de projetos aprovados, como um projeto que isentou todos os microempreendedores individuais de alvarás e taxas aqui no município. O senhor é jovem, tem uma carreira recente na política e tem se anunciado como uma possibilidade de renovação na administração pública de Itajaí. Porém, seus opositores o acusam de ser, na verdade, manipulado por algumas famílias tradicionais e poderosas que sempre fizeram oposição ao atual prefeito. Outro traço da sua chapa foi o apoio de grupos ligados ao fundamentalismo religioso. Esses ingredientes não travam seu discurso de ser um representante genuíno da nova política? Olha, eu respeito muito o passado, mas não tenho compromisso nenhum com pessoas que fizeram parte da política aqui no passado. Meu compromisso é com o futuro. A nossa aliança foi formada por pessoas de bem, por pessoas que lutaram juntos, Pegorini, Rubens Angioletti, Ana Carolina, o Beto Cunha, o Otto, o Lapa, o Nicolas Reis, que trabalharam em conjunto desde 2017. Foi esse grupo que impediu a vinda da carga de soja para Itajaí. Foi esse grupo que impediu um terminal de combustível que ia acabar com muitos empregos na nossa cidade e atender apenas o interesse de algumas pessoas ligadas ao atual prefeito. Foi esse grupo que votou contra o aumento do IPTU. Os 8 vereadores que votaram contra o IPTU estão na nossa coligação. Foi esse grupo que lutava contra os repasses milionários à Transpiedade, contra os repasses milionários à Itajaí Participação. Então o nosso grupo é um grupo de pessoas jovens, respeito muito o passado, mas o nosso grupo é um grupo que trabalha junto com a população há muito tempo, desde 2017. Esse grupo lutou junto contra a vinda de um presídio de segurança máxima para Itajaí, que era interesse do atual prefeito. Então a nossa aliança foi formada lá em 2017 na Câmara de Vereadores. As coisas que foram feitas na nossa cidade, que tem aprovação da sociedade, nós vamos dar continuidade, mas tem muita coisa para nós ajustarmos. Itajaí demorou quase um mês para anunciar que conseguiu controlar o problema grave da salinidade da água após o rompimento da ombreira na barragem do Semasa. Como o senhor avalia a atual gestão do Semasa e o que pretende mudar na autarquia se for eleito? Bom, a nossa gestão vai ser totalmente técnica. Nós vamos aproveitar os atuais servidores efetivos que têm qualificação para ocupar os espaços estratégicos. Não dá para politizar a água que está chegando na torneira dos itajaienses. Infelizmente, os espaços ocupados hoje são por pessoas políticas ligadas a vereadores, ligadas a políticos tradicionais na nossa cidade. Isso não vai acontecer na nossa gestão. Na nossa gestão também, todo o recurso arrecadado pelo Semasa vai ser efetivamente investido no Semasa. Durante essa gestão foram desviados, retirados 56 milhões de reais do caixa da empresa. Esse recurso, se fosse investido, se fosse aplicado, nós não teríamos hoje água suja entregue nas torneiras dos itajaienses e com os investimentos na barragem, com certeza nós não teríamos o problema da salinidade. Então, na nossa gestão, nós vamos utilizar todo o recurso do Semasa para fazer os investimentos para a troca da tubulação, com pessoas técnicas qualificadas, e o recurso retirado pelo atual prefeito da Semasa nós iremos devolver, até porque eu sou autor de uma ação justamente cobrando isso na Justiça. Itajaí vai encerrar mais um governo sem fazer a aprovação do seu novo plano diretor. Houve audiências consultivas, mas as mudanças não foram debatidas ainda com profundidade. O plano diretor precisará ser votado pelo novo governo e vereadores eleitos e pode ceder à pressão da construção civil para que a cidade aprofunde o processo de verticalização, inclusive em áreas como a Brava, Cabeçudas, na zona rural e na Beira-Rio. Qual será a diretriz de um eventual governo seu para essa questão? Olha, nós precisamos definir regras claras daquilo que pode e aquilo que não pode. Infelizmente, durante esses 4 anos não foi aprovado o plano diretor. Eu participei de algumas audiências, participei da audiência da Praia Brava, do centro, do bairro São João, que é o meu bairro. Esperávamos votar nesse governo, que tivesse umas regras mais claras, respeitando as questões ambientais, mas também deixando mais clara a questão da construção civil, aquilo que pode e aquilo que não pode, da segurança jurídica para os atuais empreendedores na nossa cidade. Há quase 2 décadas, a Via Expressa Portuária é uma promessa de campanha jamais concluída. O esgotamento do trânsito nas proximidades do terminal portuário evidenciam um revés. Apesar de proporcionar riqueza econômica a Itajaí, o porto cobra um preço alto na qualidade de vida do centro. Qual a proposta para que haja contrapartida do porto à cidade?
Bom, eu sou portuário e sei da importância do Porto de Itajaí, da atividade portuária. Hoje mais de 50% de tudo que Itajaí arrecada vem da atividade portuária, do comércio exterior. Mas a promessa está na boca dos políticos há muito tempo e será concluída no nosso mandato. Nós vamos concluir a verdadeira via expressa portuária, conseguindo um ganho de logística, de redução de custos, melhoria da movimentação de cargas e também uma questão social, uma questão humana, né? Tirar os caminhões do centro da cidade, das regiões onde eles dividem hoje o trânsito, com as motocicletas, né, com os carros, né, que nós vamos ter uma via exclusiva para o transporte de contêineres na nossa cidade. Circulam pela cidade cerca de 30 mil contêineres mês. Né, e essa via exclusiva é a obra mais importante da cidade. Infelizmente, o atual governo adquiriu um empréstimo internacional de 56 milhões de dólares e essa seria a obra mais importante que deveria ser feita. Infelizmente não foi feita, mas vai ter um prefeito portuário que vai concluir. Muito tem se discutido a total privatização do terminal portuário de Itajaí. O contrato de arrendamento da IPM Terminal está chegando ao fim e o ano de 2021 será de definições. Qual a sua proposta para a administração do complexo portuário? Bom, o contrato da IPM vence em 2022, o contrato de arrendamento e também a delegação do município, questão da municipalidade, ambos vencem em 2022 e é de fundamental importância discutir um novo processo. Nós saímos na frente, assim que o presidente Bolsonaro ganhou a eleição lá em 2018, eu consegui a aprovação de uma audiência pública na Câmara de Vereadores, presidi uma audiência pública e em conjunto com todo o trade portuário nós definimos a melhor solução para o Porto de Itajaí. A autoridade portuária pública, aquela que vai cuidar do rio, da dragagem, da manutenção, das questões ambientais e todas as operações na iniciativa privada. A atual arrendatária do Porto de Itajaí já demonstrou o interesse na continuidade. Né? Nós precisamos melhorar a qualidade dos serviços. Né? Os caminhoneiros sofrem nas filas 10, 12 horas e também a questão dos trabalhadores portuários. Na Câmara de Vereadores, eu presidi também uma audiência contra a vinda de soja para Itajaí. Se não fosse aquele movimento, hoje a gente não estava vendo mais carga containerizada em Itajaí, e sim carga de soja, para atender interesses políticos, interesses comerciais de pessoas ligadas ao atual prefeito. Há moradores aguardando cirurgias eletivas desde 2017, à espera por consulta e também exames. A pandemia agravou esse quadro e não há perspectiva de uma solução rápida. Qual a sua proposta para a área da saúde pública em Itajaí? Cortar gastos desnecessários e dar prioridade. Através dos mutirões, das parcerias, nós vamos zerar todas as filas de exames e procedimentos cirúrgicos aqui em Itajaí. Só em ortopedia nós temos hoje 668 pessoas aguardando há mais de 1 ano e meio na fila para uma cirurgia. Pessoas que estão agonizando, estão sofrendo nas filas da saúde. Isso é desumano, isso é desleal quando nós falamos do município, o segundo município mais rico do estado de Santa Catarina. Nós já apresentamos uma proposta, por exemplo, no caso da ortopedia. Nós vamos promover a unificação do gabinete do prefeito e do vice-prefeito. Só ali nós vamos promover uma economia de 2,5 milhões de reais. Com esse recurso, nós vamos conseguir atender os 668 itajaienses que estão sofrendo na fila. E vai ser assim com todas as especialidades. Nós já apresentamos, inclusive, no nosso programa de TV, todas as reduções, todos os gastos necessários que nós iremos cortar para atender todas essas pessoas que estão sofrendo nas filas da saúde de Itajaí. Nós vamos começar a fazer isso já a partir de 2021. A sua proposta é muito clara com relação à unificação dos gabinetes. Você realmente acha possível ter um gabinete unificado, prefeito e vice? Não, tenho certeza disso. Tenho certeza. E o Lapa vamos trabalhar juntos. Eu não tenho nada a esconder do Lapa. Nós vamos promover a economia, né, mais transparência para as pessoas e nós vamos conseguir atender as pessoas que mais precisam. O que é mais importante hoje? Nós temos lá 2 gabinetes ou até um gabinete só e possamos atender os itajaienses, como por exemplo, zerando as filas de cirurgia em ortopedia. Então nós vamos dar prioridade para os itajaienses. Não só nessa questão da unificação do gabinete do prefeito e vice-prefeito. Nós vamos promover uma reforma profunda no corte de cargos comissionados. Nós queremos economizar mais de 50 milhões de reais ao longo do nosso mandato para que esse recurso seja investido para zerar todas as filas de todas as especialidades aqui em Itajaí. Nós temos o caso da Jari, por exemplo. Na Jari, nós vamos reduzir em 50% o valor das diárias das pessoas que fazem parte lá. Nós vamos economizar 2,5 milhões de reais com a redução de 50% das gratificações das pessoas que trabalham na Jari. O transporte público é uma das principais queixas dos itajaienses. Faz 3 anos que o serviço é prestado através de um contrato emergencial e o edital para a nova concessão do transporte ainda não foi lançado. Qual a sua proposta para o transporte coletivo de Itajaí? Primeiro, deixar bem claro que houve um direcionamento para essa empresa, inclusive foi apurado por uma CPI, inclusive com votos de vereadores governistas que reconheceram esse direcionamento que foi feito. Eu não tenho compromisso com empresa alguma, eu tenho compromisso em atender bem o cidadão itajaiense. Então nós vamos fazer o processo licitatório logo no início
do nosso governo e vamos liderar um movimento regional com os demais prefeitos da região para que possamos fazer um transporte integrado. Eu não tenho, a Transpiedade recebeu quase 20 milhões de reais a título de subsídios, quase R$500 mil por mês. Foi uma vergonha, a empresa anterior, ela pediu R$350 mil de subsídio, o prefeito não deu e deu 500 mil para a Transpiedade, sem contar que essa empresa não poderia nem participar de um processo licitatório, porque atrasou o pagamento dos antigos funcionários, né, com a questão, por exemplo, do recolhimento de fundo de garantia, por exemplo. Então eles não poderiam estar trabalhando, é ilegal a forma como eles estão atuando, e nós vamos moralizar o transporte público aqui em Itajaí para que as pessoas possam ser atendidas. Os comerciantes da rua Hercílio Luz se queixam da perda de importância da via. Cobram soluções do poder público. Qual a sua proposta para a via de comércio mais tradicional de Itajaí? Os comerciantes de Hercílio Luz sofrem, além com o descaso, da falta de revitalização, que foi um compromisso feito pelo atual prefeito e não cumprido, também sofrem com o descaso do transporte público, tanto intermunicipal como transporte local, que trazia as pessoas dos bairros mais afastados para as regiões centrais para fazer suas compras. Então nós vamos primeiro ouvir as entidades. Nós vamos participar junto com o CDL e a Associação Comercial, definir o melhor modelo e vamos fazer definitivamente a revitalização da Hercílio Luz. Mas não somente da Hercílio Luz, de todas as vias de comércio da nossa cidade. Nós temos a Stefano José Vanoli, nós temos a via de comércio lá na Gílio Cunha, no Cordeiros, ali no Costa Cavalcante. Então todas as vias de comércio são muito importantes. Se nós investimos no comércio, são mais empregos gerados, mais recursos entram no caixa da Prefeitura. Itajaí adotou a prática de contratação de vagas em creches privadas para atender os filhos dos itajaienses que estão na fila de espera. A medida é imediatista e impede que o poder público decida sobre a infraestrutura, diretrizes de ensino, definição da merenda, treinamento de equipe. Com a terceirização, tudo isso passa a ser responsabilidade da iniciativa privada. Qual a sua proposta para essa área? Nós vamos construir novas unidades de ensino aqui em Itajaí, mas ao mesmo tempo nós vamos manter as parcerias com as empresas privadas, com as instituições privadas, mas logicamente que deve ser respeitado padronização e a fiscalização tem que fazer parte da Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação tem que fiscalizar todas as unidades privadas. Vamos manter as parcerias, mas vamos também construir novas unidades de ensino. Os projetos de parques e espaços públicos de lazer aos itajaienses continuam só no papel. Apesar de rica e próspera, a cidade não proporciona espaços públicos para o convívio da comunidade. Qual a sua proposta para essa área? Bom, primeiro que é dar prioridade para as pessoas, para os itajaienses. Nessa gestão, por exemplo, eles priorizaram uma praça que já era bonita, a Praça da Matriz, que custou quase R$4 milhões. Olha quanto nós poderíamos fazer para os bairros da cidade. Eu, por exemplo, visitei o Portal, por exemplo, sempre estou lá no Portal. O Portal não tem uma praça, mas a Matriz, o centro da cidade, que já tem boas praças, a Praça Vidal Ramos, nós já tínhamos uma boa Praça da Matriz, ali foi investido R$4 milhões. Então, quer dizer, o investimento não foi um investimento adequado. Nós vamos levar esse investimento nas praças, também em parceria com a iniciativa privada, para os bairros mais afastados das regiões centrais. Os índices de Covid voltaram a preocupar nas últimas semanas. Até que uma vacina proporcione imunização em massa, a pandemia será uma ameaça real para a vida de todos nós. Qual a sua proposta para proteger os itajaienses enquanto esse pesadelo durar? Bom, o cuidado e o trabalho preventivo tem que continuar nas unidades básicas de saúde, esse é o nosso compromisso. Houve muita politização aqui em Itajaí com relação ao Covid. Quer dizer, houve um investimento muito alto, mas Itajaí foi a cidade com o maior número de mortes aqui na região. Quer dizer, as coisas não estão fechando. Quer dizer, pelo investimento que foi feito, nós não poderíamos ter tido tantas mortes na nossa região. Os investimentos não foram feitos de forma adequada. Nós vamos sim continuar fazendo o trabalho preventivo, o trabalho de orientação, mas nós vamos dar continuidade, né? Até para deixar bem claro que nossa intenção não é fechar o comércio, é dar sequência nas atividades comerciais, mas continuar no trabalho de atenção básica na saúde.